Velho, eu vou... Antes de entrar no nosso roteiro aqui, deixa eu colocar na tela aí. Antes de entrar no nosso roteiro dessa partida, eu queria falar para o torcedor do Bahia, que criou várias chances durante o gol. Eu estou vendo muita reportagem de torcedor. Eu tenho minha opinião, respeito a opinião dos outros, mas eu tenho minha opinião em relação a isso. Torcedor é para cobrar, sim, vaiar, aplaudir, não ir para o estádio e cobrar. Agora, ameaçar e chamar de torcedor, cara que bota a faixa, aumente a segurança, eu sei onde você mora. Não dá, velho. É vergonhoso, né? Chamar de torcedor. Respeito. Não respeito. Tá errado. Tá errado, velho. Vida pessoal dos caras. Ameaçar, dizer onde o cara mora. Ah, sei onde você mora. Saia do Bahia, não sei o quê. Isso é o quê, velho? Já basta a bomba que atingiu o goleiro Danilo. É isso aí que vai trazer o Bahia voltar a ganhar? Esse tipo de coisa que vai trazer o Bahia voltar a ganhar? Se na sua cabeça pequena, minúscula, é isso que vai fazer, continue. Que é claro que a segurança pública tome providência em relação a essa situação. E se você acha que é isso, velho, que vai fazer o Bahia mudar de patamar, que vai fazer o Bahia voltar a vencer, você tem a mente minúscula, do tamanho de um girino. É minha opinião. Né? Minha opinião. Violência não é resposta. Violência não é resposta. O Bahia precisa que o torcedor participe, que vai, chegue lá, dê sua baiada lá, né? Que questione, que reclame, que não vá para o estádio, que fique de costas, que bote faixa lá, traga meu time de volta, sei o quê. Beleza. Mas ameaçar, sinceramente, torcedor, eu nunca vou corroborar com isso. E nunca vou digitar torcedores do Bahia ameaçam. Não. Se alguém colocou essa matéria, apague. Eu não sou jornalista, né? Mas se alguém colocou essa matéria, apague. Porque não são torcedores. Torcedor não faz isso. Torcedor vai lá com a família. Torcedor vai lá se aborrecer, sair feliz, sair triste, vai para casa e a vida segue. O torcedor, o pseudo-torcedor, ele faz isso que faz aí. Ó. Coloca cartaz, ameaça e tudo mais. Joga bomba, pá, essas insanidades. Que eu, esse tipo de opinião, eu não respeito nem corroboro. Não respeito nem corroboro. Sei que você tem que cobrar. Cobrar, sim. Agora, agressão, nem verbal, nem física, nem ameaça, nem nada disso. O Bahia não vai ser ajudado dessa forma. Eu tenho certeza disso. Agora vamos falar do jogo, que é mais importante. Torcida tricolor, torcedor de verdade, o Bahia criou chance, mas segue sem vencer. 2 bolas na trave, o Everton fazendo milagres. 1-1 contra o Grêmio, aumenta o jejum para 7 jogos sem triunfos e fez a pressão explodir de vez na Arena Fonte Nova. Vamos analisar os erros do Bahia e a falta de eficiência. O momento do Rogério Ceni, que eu, pela primeira vez, eu concordei em algumas coisas que ele falou na entrevista. Então já deixa o like, porque a gente vai falar do Esquadrão de Aço. E comenta aqui, Rogério Ceni deve continuar no Esquadrão de Aço ou
o problema do Bahia é psicológico. Eu acho que o psicológico, até o triunfo sair, ele vai operar. Até destravar isso aí, tem que ser com um triunfo. Tem que ser com um triunfo. Comenta aí também quem mais decepcionou nessa partida contra o Grêmio. Deixa aí nos comentários. O Bahia dominou boa parte do jogo, para mim 90%, mas volta a pecar em finalizações. Isso aí é uma máxima do Bahia há uns 3 a 4 anos. Grêmio abre o placar com a bola parada. A gente precisa de goleiro, viu, gente? O Léo começou bem ali, mas Sanabria, que não pode ser banco para ninguém. O time é Sanabria e Eric Pulga, na minha opinião. Bela jogada do Borducci. Everaldo acertou a trave no fim e o resultado é Bahia 1, Grêmio 1. Também a gente tem que falar sobre o Caio Suassuna, sobrinho neto do Ariano Suassuna, que entrou bem e vive um bom momento na Série B ou no Campeonato Brasileiro Sub-20. O grande problema do Bahia, torcedor, novamente foi falta de eficiência ofensiva. Eric Pulga teve chance claríssima na cara do gol, dentro da pequena área. Everton Ribeiro perde um gol incrível, claro, contou com a bela defesa do Everton. Oportunidade praticamente dentro da pequena área também. Se no primeiro tempo o Bahia tivesse aproveitado as oportunidades, sairia tranquilamente com um placar melhor. Eu falei tranquilamente. Novamente, nosso craque Everton Ribeiro. Eu falei do Mateuzinho mais cedo, foi no primeiro bloco ali. O Everton Ribeiro, ele não vem jogando bem. Eu não sei se ele sente falta do entrosamento do trio ali, né? Que é o Caio, o Jean e o próprio Everton Ribeiro. Mas nossa trinca tão famosa de meio de campo, ninguém vem bem. O Caio nem tá jogando, né? Mas o Jean Lucas também não vem bem. E o Eric cresce. O Acevedo, né? A gente tem jogadores de mais arrasto do que toque de bola. E aí muda, na minha opinião, a característica do Bahia, bastante. E talvez isso venha prejudicando o Everton Ribeiro. Eu não vou ser sensacionalista para chegar aqui e dizer o Everton é a idade. Não, eu discordo. Eu não acho que é a idade. Eu acho que ele sente ali uma falta de rendimento dos jogadores que vêm de trás. Para essa bola chegar mais limpa. E antes chegava com o Caio, com o Jean, com o próprio Gilberto. Hoje não chega mais. E isso, para mim, está impactando no futebol do Everton Ribeiro. E o Everton Ribeiro, ele é o termômetro. Ele é o termômetro. Quando o Everton Ribeiro não funciona, gente, o Bahia sente muito ofensivamente. Apesar de nós termos criado mais. O momento mais pesado do jogo veio depois da terceira finalização do jogo todo. A terceira finalização do Grêmio, sai um gol. Aí, pai, a Fonte Nova cai, o torcedor explode e aí vem as críticas. A torcida perde a paciência devido a oscilações constantes, falta de evolução ofensiva e resultados ruins
dentro de casa, da nossa casa, onde nós deveríamos ser superiores no futebol, na tática, na técnica, na força. Algumas coisas foram discutidas. Algumas coisas foram discutidas. Por que o Roman parou de jogar? Por que colocou o Roman de escanteio? O melhor lateral direito do futebol argentino, a contratação mais cara desse ano, 16, quase 17 milhões de reais. Nico deu certo contra no Bavi e ele achou que Nico era a solução da lateral direita e não é assim que funciona. Começou a dar errado, tinha que colocar Gilberto. Então, o Rogério também tem uma culpa nisso. Porque se tornou uma insistência burra. Se tornou uma insistência burra se manter o Nico. E jogos que a gente vem acompanhando, o Nico joga bem, mas falha de posicionamento em gols. Que era para fechar o primeiro um pau, ele não fechou. Que era para acompanhar, ele não acompanhou. André está falando dos jogadores que jogam com mais raça no Bahia? Não. Ele está jogando improvisado e essas falhas, devido ao caguete da posição, elas vão existir. O cara nasceu, foi criado, divisão de base, profissional, volante, virou lateral, deu certo, acabou, foi um improviso, Gilberto botou, bota o Gilberto para jogar, pô, é o dono. Você tem o Roman também. Por que não bota o moleque para jogar? Entendi que hoje ele mesmo explicou, e eu acredito que seria verdade, o Marcos Vitor fez uma grande partida contra o Remo. Só que ele, segundo o Rogério, ele não poderia colocar o Marcos Vitor para jogar do lado esquerdo, porque foi uma opção do jogador de não se sentir confortável. E ele precisava do David Duarte jogando pelo lado direito, devido a um jogador que ele citou, que estaria naquele lado de altura, de bom cabeceio. Beleza, entendo. Entrou com o Canu. Canu, que jogou muito tempo com o Gabriel Xavier, com o próprio David Duarte, se adaptou ao lado esquerdo. Beleza. Até aí tudo bem. É explicado. Mas o Rogério, jogadores têm sua parcela de culpa, mas o Rogério tem também. Mas é justo também falar que no jogo contra o Grêmio, as mudanças do Rogério ajudaram ao time a empatar e quase chegar ao triunfo. O Rodrigo Nestor iniciou a jogada, Iago Borducci cruzou e Sanabria marcou, e o próprio Rodrigo Nestor, que entrou muito bem, chutando ao gol, se apresentando, e foi muito bem o Iago Borducci, o Rodrigo Nestor. Então, mesmo pressionado, mesmo sofrendo pressão, Rogério teve a cabeça boa para poder mexer bem, mexer no jogo. Depois do empate, o Bahia cresce, o Bahia vai para cima do Grêmio, mas novamente não consegue matar o jogo por falta de eficiência no ataque. Ou seja, o maior retrato do momento do Bahia é: o time até cria, mas finaliza mal. Tem uma semana livre para treinar. O Bahia não tem competição nenhuma. Vai enfrentar o Curitiba, time que goleou o Santos, né? Goleou o Santos. Não é o Curitiba? Foi? Anotei aqui. Enfrentar o Curitiba. Pressão aumentando muito para cima do Rogério, para cima dos jogadores. 7 jogos sem vencer é pesado para um time bom. Um time bom, sim. Time bom. Que começou a temporada cercada de expectativas e todas elas frustraram o torcedor, e eu entendo a indignação do torcedor.
o torcedor de verdade, viu? Torcedor do Bahia, quero saber de você. Rogério Ceni, ele consegue recuperar o Bahia? Eu vou dar minha opinião. Ou a diretoria precisa tomar uma decisão antes que a crise aumente ainda mais? No jogo de hoje, a culpa é de definição de jogada. O Bahia criou. O Bahia achou. Comente aí. Deixa o like, se inscreve no canal, torcedor do Bahia. Ajuda o canal a crescer. Porque aqui é a casa do torcedor raiz. Vamos ajudar o canal? Então se inscreve e compartilha.